We need to understand that God is not the creator of sin. Precisamos compreender que Deus não é o criador do pecado. There are some people who want to make God responsible. Algumas pessoas querem tornar Deus responsável. But first of all, sin is not a created thing. Mas em primeiro lugar, o pecado não é algo criado. Corruption or sin is actually the absence of what is good. A corrupção ou o pecado é a ausência do que é bom. Something ought to be in a certain condition, it's not, and so we call that evil or sin. Alguma coisa deveria estar numa certa condição e não está, por isso nós chamamos de maléfica ou pecado. But God has allowed sin to enter into his creation. Mas Deus permitiu o pecado entrar na sua criação. Why would he do that? Por que ele faria isso? Well, God created us as free moral beings. Deus nos criou como seres, moralmente falando, livres. He created us with volition Nos criou com volição so that we might freely choose to worship him. para podermos livremente escolhermos adorá-lo. But if God gives the ability to freely choose, Mas se Deus dá a habilidade de livremente escolher, there's always the danger that we will choose the wrong thing. há sempre o perigo de se escolher a coisa errada. Now, this is not some fault with the plan of God. E isso não é um erro, uma falha no plano de Deus. God created us knowing full well what would happen if he gave us free will. Deus nos criou sabendo totalmente o que poderia acontecer nós tendo livre escolha. But God has this marvelous plan that allows sin to enter into his universe. Mas Deus tem esse plano maravilhoso, sabendo o que pode acontecer o pecado entrando no So that universo, he can deal with sin and ultimately eliminate it forever. para ele poder lidar com o pecado e no final das contas eliminá-lo para sempre. Now, how's that going to work? E como é que isso vai funcionar? I don't know. Eu não sei. We will have free will, Nós teremos livre escolha, but we won't be able to choose that which is sinful. mas não seremos capazes de escolher o que é pecaminoso. Our choices will all be for good things. As nossas escolhas serão sempre em direção ao que é bom. It's like if you have 3 flavors of ice cream: É como se você tivesse 3 sabores de sorvete: chocolate, vanilla, strawberry. chocolate, baunilha, morango. And you can choose freely which one do you want. E você está livre para escolher a qual você quiser. And you say, no, I want pineapple. E aí você diz assim, não, eu quero abacaxi. You don't have that choice. Então não vai ter essa escolha. You can choose among available options. Você só pode escolher entre as opções disponíveis. Now, I don't know how God's going to work all of this out in the future, but there will be no sin. Eu não sei como é que Deus vai fazer isso acontecer no futuro, mas não haverá But pecado. God is dealing with that now. E Deus está lidando com isso agora, So that all sin and evil ultimately can be eliminated. para que todo o pecado e mal possa ser de uma vez por todas eliminado. But at the present time, God has a purpose for allowing sin. Mas no momento presente, Deus tem um propósito para permitir o pecado. And so they serve his purpose. E eles servem o seu propósito. And God is so great that he is able to even use man's sinfulness ultimately to bring glory to himself. E Deus é tão grandioso que Ele é capaz de usar a natureza pecaminosa do ser humano para servir ao seu propósito e à sua glória. Now, sin in the creature ultimately arises from pride. E o pecado, ele vem no ser humano por causa do orgulho. It was activated by free will, Foi ativado pela livre escolha, o livre arbítrio. but the creature begins to think that he is deserving of more than what God has given him. E a criatura começa a acreditar que ele merece mais do que Deus lhe deu. So Scripture teaches that sin was found in Satan,
E assim as escrituras ensinam que o pecado foi encontrado em Adão. In Ezekiel chapter 28, Em Ezequiel 28, he says, "You were in Eden, the garden of God." diz: estavas no Éden, jardim de Deus. Now, this is not the Eden found in Genesis chapter 2 and 3, E esse não é o Éden encontrado em Gênesis capítulos 2 e 3. but rather this is talking about in heaven in the throne room of God. Mas aqui trata do céu, no ambiente onde está o trono de Deus. And we see that this angel that we call Satan had the most magnificent clothing. E diz que esse anjo, que nós chamamos de Satanás, tinha a roupagem mais magnífica que existia, Covered with all manner of precious jewels. Coberto com todos os tipos de pedras preciosas. And it says, everything was prepared for you on the day that you were created. E diz que no dia em que foste criado foram eles preparados. So we see that the angels were created beings, Então vemos que os anjos foram seres criados. and we see that there was one angel that had a higher position than all the rest. E vemos que havia um anjo que tinha uma posição mais alta do que os outros. He's called here the anointed cherub who covers. Diz aqui que ele era o querubim da guarda ungido. He's the one who was responsible to guard the very throne room of God in heaven. Ele era aquele responsável para guardar o trono de Deus no céu. And God said, I established you. E Deus diz: eu te estabeleci. So he was not there because he had somehow achieved the right to that position. Ele não estava lá porque de alguma forma conseguiu atingir o direito de estar nessa posição. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stones. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. This is all talking about the very throne room of God. Isso está falando do ambiente onde estava o trono de Deus. And you were perfect in your ways from the day that you were created Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, until iniquity was found in you. até que se achou iniquidade em ti. Where did it come from? De onde veio? It came from inside this perfect creature, Veio de dentro desta criatura perfeita. and he was lifted up with pride, E ele se encheu de orgulho, thinking that he was greater than all the rest, achando-se maior do que o restante, based upon his own person, baseado na sua própria pessoa. rather than recognizing that he is a creature of God. He has that position because God put him there. Em vez de reconhecer que ele era uma criatura de Deus e que estava ocupando aquela posição porque Deus o havia colocado ali. In verse 16, by the abundance of your trading you became filled with violence within, and you sinned. Verso 16 diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. It's talking about his function among the other angels, Está tratando da sua função entre os outros anjos. and now he has this desire for greater power and authority. E agora ele tem esse desejo por poder e autoridade maiores. But this all is because of pride. E tudo isso é devido ao orgulho. And so sin has now entered into the universe. E agora então o pecado entrou no universo. In verse 17, your heart was lifted up because of your beauty. Verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. And you corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Satan was the most magnificent creature that God ever made. Satanás era a criatura mais magnífica que Deus já fez. And what was the original sin? E qual foi o pecado original? Pride. Orgulho. Something we all struggle with. Algo com que todos nós lutamos. That's our selfishness. É o nosso egoísmo. I deserve more. Eu mereço I mais. deserve better. Eu mereço melhor.
That's all pride. Tudo isso é orgulho. Rather than recognizing that I am what I am because of the grace of God. Em vez de reconhecermos, eu sou o que sou por causa da graça de Deus. And whatever gifts and abilities I have are courtesy of the grace of God. E qualquer seja a habilidade, o que eu possa ter, é por causa da graça de Deus. God gave it. Deus deu God can certainly take it e away. Deus com certeza pode tirar. So you have the highest of all creatures in the highest of all positions. E assim você tem a criatura mais alta na posição mais alta. God said, I cast you to the ground. E Deus disse que lançou por terra. So sin entered into the universe through Satan. E assim o pecado entrou no universo através de Satanás. Sin entered into the human race through Adam's disobedience. O pecado entrou na espécie humana através da desobediência de Adão. This is the teaching in Romans chapter 5. Esse é o ensino em Romanos 5. Just as through one man sin entered into the world and death through sin. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, All right, the one man is Adam. este homem é Adão. And death came through sin. This is spiritual death. E a morte veio pelo pecado, é a morte espiritual. And so death spread to all men because all sinned. Assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. So we are all born as sinners, E assim todos nascemos pecadores and we all sinned when Adam sinned. e todos pecamos quando Adão pecou. Now he writes and says, until the law, sin was in the world. E diz, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. But sin is not imputed where there's no law. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. It's very interesting. É bem interessante isso. He's talking about the law that was given through Moses. E ele está tratando da lei que foi dada a Moisés. But did God give a list of commands from Adam to Moses? Mas Deus deu uma lista de ordenanças desde Adão até Moisés? They didn't have the law. Eles não tinham a lei. In the law there are 613 commandments. E na lei tem 613 mandamentos. People didn't have those 613 commandments. Eles não tinham esse tanto de mandamentos. And so what he's saying is you cannot be accused of guilt if there's no law. E o que ele está dizendo é, você não pode ser acusado de culpa se não há lei. That's very clear, it's simple. Está bem claro, é simples. He says, but death reigned from Adam to Moses. Diz, mas a morte reinou de Adão a Moisés. Their spiritual death. A morte espiritual. From Adam to Moses. De Adão a Moisés. Even though they hadn't sinned according to the likeness of the transgression of Adam. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. God gave Adam a command. Porque Deus deu um mandamento a Adão. Don't eat the fruit of that tree. Não coma o fruto daquela árvore. Well, what about the children, the grandchildren of Adam? E quanto aos filhos e netos de Adão? They didn't have such commandments. Eles não tinham esses mandamentos. But nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Death reigned. Mas ainda assim, a morte reinou de Adão a Moisés. How does that happen? Como é que isso I acontece? mean, if you can't charge them with guilt where there's no law, Se você não pode acusá-los de culpa onde não há lei, then why does death reign? então por que a morte reinou? It's because they're born spiritually dead. É porque eles nascem espiritualmente mortos. In verse 15, No verso 15, the free gift is not like the offense. não é assim o dom gratuito como a ofensa. What is the free gift? Qual é o dom gratuito? Well, we're going to see in this context, he's actually going to talk about two things. Nós vamos ver nesse contexto que ele está falando de duas coisas. One, he's going to talk about life, Uma delas vai falar sobre vida, eternal life, vida eterna, spiritual life.
vida espiritual, But he's also going to talk about another gift, mas ele também vai falar de um outro dom, which unfortunately is not well known, que infelizmente não é bem conhecido, and it ought to be. e deveria It ser. is so very important for us Porque to é understand. tão importante nós compreendermos. And that is the gift of righteousness. E é o dom da justiça. Now, Paul has already introduced this gift back in chapter 3. E Paulo já havia apresentado esse dom no capítulo 3. In chapter 4, he talks about justification by faith. E no capítulo 4 ele fala sobre justificação por fé. Romans 5:1, being justified by faith. Romanos 5:1, sendo justificados pela fé, We have peace with God through our Lord Jesus Christ. temos paz com Deus pelo Senhor Jesus Cristo. So now he's going to say there's a great contrast between the free gift that God gives and the offense of Adam. E agora então ele vai dizer que há um grande contraste entre esse dom gratuito que Deus deu e a ofensa de Adão. For if by the one man's offense many died, Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, one man's offense, that's Adam's sin, a ofensa de um homem, o pecado de Adão, and by it many died. e por causa dela muitos morreram, Who's many? quem é muitos? The entire human race. A espécie humana inteirinha. By one man's offense, the human race died spiritually. Pela ofensa de um homem, a espécie humana toda morreu espiritualmente. But, he says much more. Mas ele diz muito mais. I call Romans chapter 5 the much more chapter. Eu chamo Romanos capítulo 5 o capítulo do muito mais. You might go through this chapter tonight or tomorrow and just note how many times he says much more. Você pode dar uma olhada nesse capítulo hoje ou amanhã e perceber quantas vezes ele diz muito mais. Things are really bad because of sin. As coisas vão muito mal por causa do pecado, But God's plan is much more. mas o plano de Deus é muito It's mais. much greater. É muito maior. So we have this offense that caused the death of the entire human race. E assim nós temos essa ofensa que causa a morte de toda a espécie humana, There's something that's greater than that, e há algo muito maior do and que that's the isso. grace of God. E é a graça de Deus. And the gift by the grace of the one man, Jesus Christ. E o dom pela graça do homem Jesus Cristo. What is grace? O que é a graça? Grace is what we get from God that we don't earn or deserve. Graça é aquilo que recebemos de Deus sem fazer por onde, sem merecer. Grace is what God gives to us on the basis of Jesus Christ. Graça é o que Deus faz por nós com base no Senhor Jesus Cristo. Grace is never related to human works or human merit. A graça nunca está relacionada ao trabalho humano ou ao mérito humano. Never. Nunca. Grace excludes all human merit. A graça exclui todo o mérito humano. As it says in Romans 11:6, Como está escrito em Romanos 11:6, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. is that clear? Está claro? If it's grace, it excludes works. Se é graça, exclui obras. And that's what it is in salvation. E é assim que acontece na salvação. The grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many. A graça de Deus e a graça de um só homem foram abundantes sobre muitos. Now the many here is talking about those who will put their faith in Jesus Christ for salvation. E os muitos aqui refere-se àqueles que colocaram a fé em Cristo Jesus para a salvação. In verse 16, E no verso the 16, gift is not like that which came through the one who sinned. o dom não é como aquele que veio pelo The pecado. one who sinned is Adam. O que pecou é Adão. And something came from that sin. E algo veio por causa desse pecado. The judgment that came from one offense Mas- resulted in condemnation. Mas o julgamento que veio por causa de uma ofensa resultou em condenação For all of us. para todos nós, No exceptions. sem exceção.
But the free gift from many offenses resulted in justification. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Well, justification is a technical, theological term here. Justificação é um termo teológico e técnico aqui, And it's a declaration that God makes. e é uma declaração que Deus faz. It's something God says. É algo que Deus diz. And it's a declaration of righteousness. E é uma declaração de justiça. God says, you are righteous. Deus diz, você é justo. He's going to tell a sinner, you are righteous. Ele diz a um pecador, você é justo. How can he do that? Como é possível ele fazer isso? Because first he gives us a gift. Porque, em primeiro lugar, ele nos dá um presente, um He dom. gives us a gift. And on the basis of that gift, he can declare us to be free from the penalty of sin. Ele nos dá um dom e, com base nesse dom, ele é capaz de nos declarar livres da penalidade do pecado. Verse 17. Verso 17. Read that. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. All right, those who receive abundance of grace Então, aqueles que recebem abundância de graça and of the gift of righteousness. e do dom de justiça. Is that what it says? Gift of righteousness? Yes. You get righteousness as a gift. Então, você recebe justiça como um dom, como um Oftentimes presente. all we hear is you get eternal life. Porque muitas vezes a gente ouve, você recebe vida eterna. But this is one of the most important facets of salvation for you to understand. Mas esse é um dos lados mais importantes da salvação que nós devemos compreender. When you put faith in Jesus Christ for salvation, God gives you His righteousness as a gift. Ao colocar a sua fé em Jesus Cristo para ter a salvação, Deus coloca a sua justiça para você. Okay, it's like you have a bank account, É como se a gente tivesse uma conta bancária and someone comes and makes a deposit of $1 trillion. e alguém vem e coloca um depósito de $1 trilhão. Just a gift. É só um presentinho. And on the basis of that gift, you can be declared to be wealthy. E aí, com base nesse presente, você pode ser declarado rico. So, you have a gift, Então você tem um presente and now a declaration is made. e agora uma declaração é feita. In the same way, when you put faith in Christ, God makes a deposit to your account in heaven. Então, da mesma forma, quando você coloca sua fé em Cristo Jesus, Deus faz um depósito But para você instead no of céu. giving you $1 trillion, He gives you righteousness. Mas, em vez de lhe dar $1 trilhão, Ele te dá justiça. That's a deposit on your account in heaven. É um depósito na sua conta no céu. The very righteousness of Jesus Christ is credited to your account. A própria justiça de Jesus Cristo é colocada na sua conta. And now God makes a declaration. You are righteous. E agora Deus faz uma declaração. Você é justo. Is that a truth? Isso é verdadeiro? Yes. Sim. Just as if someone said you are wealthy, Assim como se alguém dissesse que você é rico, and it's true because the deposit was made. e é verdadeiro porque o depósito foi feito. God gives us righteousness as a gift, Deus nos dá a sua justiça como um presente, and because of that gift, we will reign in life through Jesus Christ. e por causa desse presente, desse dom, nós reinaremos na vida em Cristo Jesus. Now, this is a topic that is found in several places. E esse é um tópico encontrado em vários lugares. In Romans chapter 3, Em Romanos 3, verse 21, verso 21, the righteousness of God apart from the law mas is agora, revealed. sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Now, this is not talking about the righteousness of God that He possesses as an attribute, E aqui não está falando da justiça de Deus como um atributo que ele possui, but rather He's talking about a righteousness that comes from God that is given to
the believer. Mas está falando de uma justiça que vem de Deus e é dado ao crente. So he says, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. E ele diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. You see, this is righteousness from God. Então é justiça que vem de Deus. And how do you get it? E como você a recebe? Through faith in Jesus Christ. Por fé em Jesus Cristo. And so God's righteousness is to all and on all who will believe in Christ. E assim, essa fé em Jesus Cristo é para todos e sobre todos os que creem. In Philippians 3:9, Em Filipenses 13:9, the Apostle Paul says, I want to be found in him, not having my own righteousness, which is from the law. e ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. But that righteousness which is through faith in Christ, Senão a que é mediante a fé em Cristo, the righteousness which is from God by faith. a justiça que procede de Deus baseada na fé. Do you see? You put faith in Christ, Então você coloca a fé em Cristo, you not only get the gift of eternal life, you also get the gift of righteousness. você não somente recebe o dom da vida eterna, mas recebe o dom da justiça de Deus. In Romans chapter 4, verse 5, Em Romanos 4 e 5, to the one who does not work, mas ao que não trabalha, não trabalha. Is that what your Bible says? É isso que está na sua Bíblia? Does not work. Não trabalha. Okay. But believes on the one who justifies the ungodly. Porém, crê naquele que justifica o ímpio. Whom does God justify in this verse? Quem Deus está justificando nesse versículo? The religious man? O religioso? The moral man? O homem moral? The good man? O homem bom? No, No. the ungodly. O ímpio? And what does it mean to justify? E o que significa justificar? To declare righteous. É declarar ser justo. Well, how can God declare an ungodly man to be righteous? E como é que Deus pode declarar um ímpio como justo? Because he has put his faith in Christ for salvation. Porque ele colocou a sua fé em Cristo para a sua And his salvação. faith is accounted for righteousness. E a sua fé é contabilizada para a justiça. Man doesn't have righteousness acceptable to God. O homem não tem uma justiça que é aceitável diante de Deus. But when God sees faith in the Savior, Mas quando o homem coloca sua fé no Salvador, he gives you the gift of righteousness. Deus dá o presente da justiça. So his faith is credited to his account for righteousness. E a sua fé lhe é atribuída como justiça. As David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Okay, we'll go back here. Back in Romans chapter 5. De volta então a Romanos 5. Again, there is the gift of righteousness. Então, mais uma vez aqui o dom da justiça. And those who receive it will reign in life through the one Jesus Christ. E aqueles que a recebem reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. So verse 18. E o verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. This free gift is available to the entire human race. Esse dom gratuito está à disposição para toda a espécie humana, No exceptions. sem exceção. Anyone can have it. Qualquer um pode tê-la. All that is required is faith in Jesus Christ. Tudo o que se requer é fé no Senhor Jesus. So in verse 19 he says, by one man's disobedience many were made sinners. E o verso 19 diz, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. How did you become a sinner? Como é que uma pessoa se torna um pecador? Adam's sin. O pecado de Adão.
So also by one man's obedience many will be made righteous. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. So sin came into the human race through Adam, E assim o pecado entrou na espécie humana através de and Adão, spiritual death spread to all men, e a morte espiritual se espalhou a todos, even to those before the law, até mesmo para aqueles antes da lei, and certainly to those after the law, e com certeza para aqueles depois da lei, because all have sinned. porque todos pecaram. All right, sin is present because choice is present. O pecado está presente porque a escolha está presente. And you choose to sin. E você escolhe pecar. You don't have to, Você não tem que pecar, but you choose to. mas você escolhe pecar. So you can't blame it on God. Então você não pode culpar a Deus. You can't say, well, it was the woman that you gave to me, Não pode dizer, foi a mulher que o Senhor me deu. but rather there is voluntary, willing obedience to whatever you want to serve. Mas em vez disso, é uma obediência voluntária, livre àquilo que você quer servir. Now we'll see in a couple of days that you're going to choose to be a slave. E nós vamos ver, daqui mais uns 2 dias talvez, que você escolhe ser escravo. A slave either of God or a slave of sin. Ou um escravo de Deus, ou um escravo do pecado. Now you're going to be somebody's slave. Você vai ser escravo de alguém. You don't have a choice about that. Essa escolha você não tem. But you do have a choice about who your master will be. Mas você tem a escolha quanto a quem será o seu mestre. So you can be a slave of sin Então, pode ser escravo do pecado or you can be a slave of God. ou escravo de Deus. Being a slave of God brings great benefits. E ser escravo de Deus traz grandes benefícios. But God gave us the ability to choose, and we use this every day. Mas Deus nos deu a habilidade de escolher e nós fazemos uso disso todos os dias. So the Bible doesn't explicitly state the origin of sin or how it got into Satan. E a Bíblia não diz em detalhes sobre a origem do pecado e como ele entrou em Satanás, But he considered himself mas ele se and considerou became proud. e se orgulhou. We do the same thing. E nós fazemos a mesma coisa. So Satan fell into sin before man fell. E assim Satanás caiu em pecado antes do homem cair. And Jesus makes an interesting statement in Matthew 25:41. E o Senhor Jesus nos dá uma declaração interessante em Mateus 25:41. The lake of fire originally was created for Satan and his angels, O lago de fogo havia sido originalmente criado para Satanás e seus anjos. so that even before man was created, God had already created the lake of fire as the place of ultimate judgment. Então, mesmo antes do ser humano ser criado, Deus já havia criado o lago de fogo como o lugar definitivo e final de julgamento. Okay. Remember you owed an answer from yesterday's task. Oh, okay. Let's look here at some 16 descriptions about sin and its nature. Vamos dar uma olhada aqui em 16 descrições da natureza do pecado. First of all, sin is any attitude or action contrary to the character of holy God. Em primeiro lugar, pecado é qualquer atitude ou ação contrária à natureza do Deus Santo. God is holy, that's his nature. Deus é santo, essa é a sua natureza. And anything that violates that holy character is sin. E qualquer coisa que viola essa natureza santa é pecado. So sin can be an attitude or an action. E assim o pecado pode ser uma atitude ou uma ação. Now sometimes sin can also be described as a state or a condition. Às vezes pecado é também descrito como um estado ou uma condição. But we can say somebody is living in sin, Podemos dizer alguém está vivendo em pecado, or his condition is one of sin, ou a sua condição é uma de pecado. where we're not talking about the commission of a particular sin, but what is his condition?
E assim nós não estamos falando exatamente de um pecado cometido, mas da condição da pessoa. Sin is also a nature which man possesses. Pecado é também uma natureza que o homem possui. I have sin as a principle. I have sin as a nature. Eu tenho o pecado como um princípio, como uma natureza, It's a part of who I am. é parte de quem eu sou. Also, sin is described as missing the mark. Também pecado é descrito como errar a marca. In the ancient world, the warriors would go out and they would shoot an arrow. Antigamente, nas guerras antigas, a pessoa ia tentava acertar um alvo. Or they would throw a spear. Ou jogava uma lança. Now, if they missed the target, E se eles errassem o alvo, then they would cry out, sin. eles gritavam, pecado. I'm not saying that it was wrong. That's not how the word started its meaning. Não era para dizer que estava errado. Não foi assim que essa palavra começou com seu significado. And you missed the target. Significava, você errou o alvo. And so they took this word and now they have applied it to missing the mark of God's holiness. E assim eles tomaram essa palavra e aplicam para errar a marca do padrão de Deus. So the target here is the standard of God's perfect holiness. O alvo aqui é o padrão da santidade de Deus. And we all violate God's standards. E nós todos violamos os padrões de Deus. So Romans 2:23. E assim Romanos 2:23. You dishonor God through breaking the law. Desonras a Deus pela transgressão da lei. In the law, God said, here's the standard. Na lei, Deus disse, aqui está o padrão. In Romans 3:23, E assim Romanos 3:23, all have sinned, todos pecaram, no exceptions, sem exceção. and all fall short of the glory of God. E todos carecem da glória de Deus. What is the glory of God? Qual é a glória de Deus? It's His perfect character, É o seu caráter perfeito, free from any sin, free from any evil, livre de qualquer pecado ou mal, and none of us can measure up to that, e nenhum de nós consegue alcançar isso. and therefore we fall short of that standard of perfection. E por isso nós carecemos dessa perfeição, desse padrão perfeito. Sin is rebellion against God. Pecado é rebelião contra Deus. Isaiah 59:13. Isaías 59:13. Transgressing, lying against the Lord, departing from our God. Como prevaricar ou mentir contra Deus ou retirarmos-nos do nosso Deus. So we turn away from God. Porque nós nos retiramos de Deus. We rebel against Him. Nós nos rebelamos contra Ele. Also, sin is described as lawlessness. E o pecado também é descrito como falta de lei, transgressão à lei. 1 John 3:4. 1 João 3 e Whoever 4. commits sin also commits lawlessness. Sin is lawlessness. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. God has set the standard. Deus estabeleceu o padrão, When I violate the standard, that is sin. e quando eu violo o padrão, isso é pecado. So sin is lawlessness. E assim, o pecado é transgressão It's da lei. also described as unrighteousness. E além de ilegalidade, é descrito como injustiça. We lack the righteousness of God. Falta-nos a justiça de Deus. It's described as ungodliness. É descrito como impiedade And wickedness. e perversidade. A lot of different words are used to describe Muitas palavras diferentes são usadas para descrever o pecado. going astray, turning to your own way. Desviar-se, ir-se por seu próprio caminho. This is found in Isaiah 53:6. Isso está em Isaías 53:6.
All we like sheep have gone astray, we've turned everyone to his own way. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Do any of you know that musical, The Messiah, by Handel? Sabe o musical de Handel chamado O Messias? You know that? Conhece? Very famous musical about the Christ. Musical muito famoso sobre o Cristo. And one of the best known pieces of music in that oratorio E uma das partes mais famosas nesse oratório comes from Isaiah 53:6. vem de Isaías 53:6. And most of the music in that oratorio is very serious. E a maior parte da música em todo aquele contexto é séria. Well, some of it's very joyous when it talks about the reign of Christ and the Hallelujah chorus. Há partes que são bem alegres quando falam do reino de Cristo e o coro de aleluia. But he was describing man's sinfulness. Mas ele está descrevendo a pecaminosidade And he do came to homem this verse, e ele vem a esse versículo. and it's a very happy song. E é uma música muito feliz. Oh, we like sheep. Oh, we like sheep. E ele fala que nós como ovelhas, And nós you como feel ovelhas. like getting up like a little child and skipping. E você se sente como uma criancinha com vontade de sair pulando. I thought, how strange is this? Mas que estranho. But he's saying, musically here, we sinned and we were glad to do it. E o que ele quer dizer com essa alegria no meio dessa atitude é: nós estávamos pecando e estávamos felizes. Yeah. We go away from God. A gente se afasta de Deus We do it very willingly. e a gente faz de plena vontade. Every one of us has turned to his own way. Toda pessoa se desviou pelo caminho. And that's sin. E isso é pecado. Then we have iniquity. E aí nós temos iniquidade. Wash me thoroughly from my iniquity. Lava-me completamente da minha iniquidade. It's called evil. Também é chamado de maldade. It's obviously the wrong verse. Oh. You are of purer eyes than to behold evil, and you cannot look on wickedness. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. That's Habakkuk 1:13. We've already looked at Romans 3:23, falling short of God's glory. Então já olhamos também em Romanos 3:23, que é a destituição da glória de Deus, não alcançar a glória de Deus. Sin is also described as pride or conceit. E o pecado também é descrito como orgulho ou presunção. In 1 Timothy 3, we have qualifications for bishops. Em 1 Timóteo 3:6 nós temos as qualificações dos bispos. It says that this man should not be a novice, lest being puffed up with pride he fall into the same condemnation as the devil. E diz: não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Again, we have the fall of Satan linked with pride. Mais uma vez nós temos a queda de Satanás relacionada a orgulho. And he must have a good testimony among those outside, lest he fall into the reproach and snare of the devil. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. And then we have living independently of God. Também pecado é viver independentemente de Deus. And here we have, I think, the great majority of people in the world today. E aqui nós temos o que eu acho que é a maioria das pessoas no mundo hoje. They just live without God. Eles simplesmente vivem sem Deus. Even though God is the one who gives them life, Deus é o que lhes dá vida, provides all things necessary for them to sustain life, provê tudo o que é necessário para que eles sustentem a vida, but they never acknowledge God. mas eles nunca reconhecem They Deus. just live without Him.
vivem sem Ele. And they think that they can solve all problems without God. E eles acham que podem resolver todos os problemas sem Deus. And they can come to understand all things without God. E conseguem entender todas as coisas sem Deus. And this is sin. E isto é pecado. And in Judges 21:25, E em Juízes 21 e 25, everyone did what was right in his own eyes. cada um fazia o que achava mais reto. I think it's okay. Eu acho que tá bom. In my eyes. Aos It's meus okay. olhos, tá bom. But it is a rejection of God's revelation. Mas isso é uma rejeição da revelação de Deus. And then we have just disobedience to God. E aí nós temos desobediência a Deus, simplesmente. God says, do this, we disobey. Deus diz, faça isso, e nós God desobedecemos. says, don't do this, and we disobey. E Deus diz, não faça isso, e nós desobedecemos. So we can define sin this way. E assim nós podemos definir o pecado desta forma. It's the unrighteous nature of man, É a natureza injusta do homem, which causes him to have attitudes and to commit acts which are contrary to the character of holy God. que o leva a ter atitudes e cometer atos contrários ao caráter do Deus Santo. So it's any violation of God's holiness. Então, é qualquer violação da santidade de Deus. You may not think it's important. Talvez você ache que não é importante. You may minimize your sin, Você pode querer minimizar o seu pecado, but God cannot overlook it. mas Deus não pode fechar os olhos para isso. Okay. Specific sins, Pecados específicos, too many listed in Scripture. muitos descritos nas Escrituras. So we're not going to try to do that. E nós não vamos tentar fazer isso, But we want to point out that sin can and does take many different forms. mas queremos apontar que o pecado pode e realmente faz apresentar-se de formas diferentes. So if you would like to do an interesting study, E assim, se você quer fazer um estudo interessante, you can copy down these references. você pode copiar essas referências And then just make a list of all the sins. e aí faça uma lista de todos os pecados. And in each of these verses E em cada um desses versos or passages, you will find ou, many sins. ou passagens, você encontrará muitos pecados. And when you do this, you'll come out with several dozen sins, and that will only be a small portion of what we can find in the Bible. E quando você fizer isso, você vai descobrir dezenas de pecados. E isso é só uma pequena porção do que aparece na Bíblia. Because we can also expand this list to include any disobedience to God, E essa lista pode se expandir a incluir qualquer desobediência a Deus. just to give you a little taste of this. Só para te dar um gostinho disso. 2 Timothy chapter 3, 2 Timóteo 3, in the last days perilous times will come. sabe, porém, isto nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Men will be lovers of themselves, Pois os homens serão egoístas, lovers of money, avarentos, boasters, proud, blasphemers, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, disobedient to parents, desobedientes aos pais, unthankful, unholy, ingratos, irreverentes, unloving. desafeiçoados, Unforgiving. implacáveis, Oh, read the rest of the caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Wow, what a list. Que lista, hein? And that's just a short list. E é só uma lista curta. But look how we started, lovers of self. Mas começa sempre como amantes de si próprios. And at the end he says lovers of pleasure rather than lovers of God.
E termina com mais amigos dos prazeres que amigos de I Deus. just want to please myself. É aquela atitude, eu quero agradar a mim mesmo. Now, for many people, if you ask them, what is your goal in life? Para muitas pessoas, se você perguntar qual é o seu objetivo de vida, And I've asked this all over the world. e eu já perguntei isso pelo mundo todo, And if you sit down and talk to people e se você se sentar para and conversar com get as them to pessoas express e their deixar que real elas thoughts, se expressem, what I find is many people say that their ultimate goal in life is to be comfortable. e o que eu descubro é que o alvo maior na vida delas é estar They confortáveis. might express it in different ways, but they just want to be comfortable. Elas se expressam de maneiras diferentes, mas elas querem estar confortáveis. Which means I've got enough money, O que significa ter dinheiro suficiente, got reasonable health, ter uma saúde razoável, I don't have conflict with my family or my não neighbors. ter conflito com a família, com os vizinhos, I'm just comfortable. sentir-me confortável. And their whole life is aimed at making themselves comfortable. E a vida inteira deles é nesse alvo de tornar-se confortável. And ultimately, what this boils down to is they are lovers of pleasure E no final das contas, o que isso leva a é eles serem amigos do prazer rather than lovers of God. em vez de amigos de Deus. Now, some sins certainly have greater social impact than others. E alguns pecados têm impacto social maior do que outros, I mean, hatred is a sin, porque, por exemplo, o ódio é um pecado, so is murder. mas assassinato também. And the Bible equates the two. E a Bíblia, ela coloca os dois em igual situação. Which is worse, Qual é pior? hatred or murder? É ódio ou assassínio? Well, as far as God is concerned, they're both sin. Com relação a Deus e a sua opinião, os dois são pecados. Murder has greater social implications. Mas é claro que assassinato tem implicações sociais maiores. Lust versus adultery. Ou a concupiscência versus adultério. So you have mental attitude sins, and they don't have the same social impact. Ou seja, você tem atitudes mentais que não têm o mesmo impacto do que os atos. But any sin keeps us from having a right relationship with God. Mas qualquer pecado nos impede de ter o relacionamento apropriado Any com sin Deus. will break fellowship with Him. Qualquer pecado romperá a comunhão com Ele. And therefore we must learn to take all sins seriously. E, portanto, nós precisamos aprender a levar todos os pecados a sério. But often in our churches we emphasize a few overt sins, Mas, muitas vezes, nas nossas igrejas, nós enfatizamos alguns pecados abertos, drunkenness, bebedice, immorality, imoralidade, stealing. roubo, But we ignore the other sins mas ignoramos os outros pecados and seldom talk about pride, e poucas vezes falamos de orgulho, jealousy, de ciúmes, bitterness, de amargura, hatred, ódio or the great sin of worry, ou o grande pecado da preocupação, or sins like gossip. ou pecados como fofoca. They're all serious. Eles são todos sérios They all break fellowship with God. e eles todos rompem a comunhão com Deus. Okay. Our time is up. I'm sorry. Remember the answer? Did you want to talk about that? Were Adam and Eve saved? Is that the question? Yes, someone asked if you're good to give the answer today because you gave it. Okay. Were Adam and Eve saved people? Adão e Eva foram salvos? I believe they were. Eu creio que sim. I believe they understood the promise found in Genesis 3:15. Eu creio que eles compreenderam a promessa de Gênesis 3:15, That there would be this one called her seed, que haveria esse chamado de a semente dela, who is going to destroy the serpent and Satan behind him. que destruiria a serpente e Satanás por trás dela. I think they understood what that was, Eu creio que eles entenderam o que era isso. and I think that also
they came to an understanding of the gospel through the fact that God killed an animal and made skins from it. E eu também acho que eles vieram a uma compreensão do Evangelho pelo fato de ter Deus matado um animal e tirado a pele do animal para cobri-los. Also in Genesis 4:1, Também em Gênesis 4:1, the significance is marred by the translation. o significado é marcado pela tradução. Adam knew Eve, his wife, she conceived and bore Cain. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. And she said, E ela disse: I have acquired a man, Eu adquiri um varão, the Lord. e diz: o Senhor. Not from the Lord, not with the help of the Lord. Na verdade, no original, não está dizendo com o auxílio de Deus, não vindo de Deus. I have gotten a man, Eu adquiri um varão, the Lord. o Senhor. So she had the right theology, she had the wrong man. Então, ela teve a doutrina certa e o homem errado. Okay. Then she had Abel, Depois temos Abel, and we know about Cain and Abel and their offerings. e nós sabemos de Abel, de Caim e a oferta deles. In Genesis 4:3, in the process of time, E em Gênesis 4:3 aconteceu que no fim de uns tempos, indicating there was a calendar for this. dizendo que havia um calendário para isso. It was an appointed time. Foi um tempo marcado. And Cain brought his offering, the fruit of the ground. Trouxe Caim do fruto da terra. Abel also brought an offering, Abel, por sua vez, trouxe oferta. a really strange offering. Uma oferta muito estranha. He brought the firstborn of his flock. Trouxe das primícias do seu rebanho. Why would he bring the firstborn? Por que ele traria o primogênito? Must have had instructions. Ele deve ter recebido instruções. And of their fat. E a gordura deste. Did you ever see that before? Já viu isso antes? Now this is really strange. Isso é muito estranho. Now this fat is not just any fat. E essa gordura não é uma gordura qualquer. Okay? It's not this fat. Não é essa gordura aqui. No. This is fat that is found on the internal organs of the animal. É a gordura encontrada nos órgãos internos do animal. This is fat that's found on the kidneys and on the liver. É a gordura encontrada nos rins e no fígado. And this fat is always offered to the Lord. E essa gordura é sempre oferecida ao Senhor. It is never to be eaten by the man in Israel. Ela não é para ser comida pelo homem de Israel. The fat is the Lord's. A gordura pertence a Deus. Now, where would Abel get information about this? E onde é que Abel arrumou essa informação? Why would you bring the firstborn sheep? Por que trazer o primogênito? Why would you offer that? Por que oferecer isso? And also the fat. E também a gordura. Stop and think about this. Pare para pensar nisso. Okay, God, I'm going to bring you an offering. Então, tá certo, Senhor, eu vou te trazer uma oferta. Here's a dead sheep. Aqui está uma ovelha morta. And not only that, E não só isso, I've taken out its insides eu tirei o que estava dentro and I've cut the fat off from the kidneys. e eu cortei a gordura dos rins. And I'd like to give this to you as a gift. E eu queria dar para o Senhor como um presente. Is that strange? Não é estranho? I think it is. Eu acho que é. Unless he had been given instructions by God, A menos que lhe tenha sido dadas instruções por Deus. where now he is going to present a sacrifice E agora ele vai apresentar um sacrifício. that pictures an innocent substitute, Que prefigura um substituto inocente. one who dies in his place Um que morre no seu lugar, so that he might have the forgiveness of sins, para ele poder ter o perdão dos pecados,
And where would Abel and Cain have gotten instructions about offerings? E onde é que Abel e Caim podem ter recebido instruções sobre ofertas? I believe from their parents. Eu acho que foi dos seus pais. I think God instructed Adam and Eve, Eu acho que Deus instruiu Adão e Eva. and I believe they instructed their children E eu acho que eles instruíram seus filhos about how to offer these animal sacrifices. sobre como oferecer esses animais. So it's speculation. We're not told specifically in Scripture. Tudo isso é especulação, isso não nos é dito com detalhes especificamente nas But Escrituras. for these reasons, Mas por essas razões, and the fact that also Adam named his wife Life, e pelo fato também de que Adão deu o nome à sua esposa de vida, I believe they understood the gospel message. eu creio que eles entenderam a mensagem do Evangelho And put faith in Christ for salvation. e colocaram sua fé em Cristo para a salvação. All right. I'm so glad you came tonight. Estou muito feliz de vocês terem vindo hoje à noite. I hope you'll come again tomorrow. Espero que voltem amanhã, Same time, na mesma hora, same place, mesmo lugar, and we'll do it again. e a gente vai fazer de novo. Let's pray. Então vamos orar. Heavenly Father, I thank you so much that in spite of our sinfulness, grace found a way to solve our problem. Pai, estamos tão gratos de que, apesar da nossa pecaminosidade, a graça encontrou o seu caminho através de Cristo. And I thank you that your plan is one of grace, E eu agradeço porque o teu plano é um plano de graça, that it doesn't depend upon our works or our merit, que não depende das nossas obras, do nosso mérito, but only on Jesus Christ. mas só depende de Jesus. I pray that your Holy Spirit will help us to understand the things that we have seen tonight from the Word. Rogamos que o teu Santo Espírito venha nos fazer compreender as coisas que estudamos esta noite. May we come to have a greater appreciation for you and your perfect holiness. E que venhamos a ter uma apreciação maior do Senhor e da tua santidade. May in all things we learn how to be rightly related to you and your justice. E ajude-nos a aprender a melhor nos relacionarmos com o Senhor e a tua justiça. I pray that you will give us a good night's rest tonight, Rogamos que o Senhor nos dê o bom descanso esta noite, that we'll be refreshed and ready to serve you tomorrow. para que estejamos restaurados e prontos para te servir amanhã. I ask these things in Jesus' name. Pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém.